Boa tarde. Inquieta com mais um Conversas com História. Isto é uma rúbrica com patrocínio da Mustang, a sua pizzaria, restaurante em Fermentões, Guimarães. Hoje temos mais um convidado. E o nosso convidado chama-se João Pedro. João, antes de mais, obrigado pela disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho da tua história. Vamos começar lá atrás. Sim. Boa tarde. Ronfe, pequenino, 13 anos, recebes um convite de Vitória. Sim. Como é que foi o alvoroço lá em casa? Eu sempre fui vitoriano, portanto, quando o meu pai me disse, olha, amanhã, ou não sei se já foi amanhã, ou para a semana vais treinar ao Vitória, e eu, vou treinar ao Vitória? Vais treinar ao Vitória? Passaste uma semana sem dormir? Eu não sei se foi uma semana ou se foi no dia a seguir, pronto, já não sei precisar, sei que a partir dali, daquele momento, fiquei nervoso como nunca tinha estado, parecia, sei lá, fiquei muito aflito, porque era o Vitória, não era o meu clube, sempre foi o meu clube, e fiquei em pulgas ao mesmo tempo, mas muito nervoso. E eu ia para treinar às captações, na altura em que o sistema do Vitória acho que era um bocado diferente, não sei se ainda é assim, mas acho que era um bocado diferente. Eles chamavam aqueles jogadores que lhes chamavam mais a atenção nos campeonatos da Distrital e daqui da zona. E pronto, e lá fomos, éramos para aí 45, então quando lá cheguei para treinar e vi aquilo, eu, como é que eu vou... Envergonhado? Muito. Como é que eu vou chegar aqui e vou ficar aqui? E pronto, mas até correu bem. Na altura o Mister era o Tonal e o Mister Miguel. Havia duas equipas de infantil, eu acabei por ficar na equipa B dos infantis, como ponta de lança, que era ponta de lança. Que dava certo jeito naquela altura. O quê? Ser ponta de lança? Dava e pronto, eu acho que, sinceramente, eu lembro na semana que fiz de treinos no Vitória, acho que até nem foi pelos golos que marquei. Sinceramente, acho que se fiquei lá não foi pelos golos que marquei, porque eu acho que nem marquei muitos. Havia lá jogadores pontas de lança que tinham marcado mais. Se calhar foi mais, acho que foi mais até pela inteligência, as movimentações, opá, não sei. Mas João, mas a experiência? Às captações, porque eles tinham pronto, lá está, o sistema de recrutamento. Foste chamado? Sim, fui chamado para treinar lá. Mas não tinhas a certeza que ias ficar? Não. No dia que ou se tinha a certeza, nunca me chegou. No dia que recebes a boa notícia que vais ficar no Vitória, como é que reagiste? Fiquei todo contente. Depois fomos de férias ainda. Lembro perfeitamente, lembro tudo. Éramos patrocinados pela Capa, que também era uma marca que nos dava chuteiras. Então era tudo um mundo novo. Tive que mudar de escola para poder ir para o Vitória, para poder continuar. Pronto, não era um sonho, mas era o Vitória. Tudo mudou em ti. Na família somos todos vitorianos, então era o Vitória, tinha que ser. Então mudei, com 13 anos mudei de escola, fui para Joano estudar, para conseguir conciliar os horários, e foi. E faz o trajeto de um jovem, um trajeto, eu diria que é sempre ascendente. No Vitória estás muito tempo, uma eternidade, com muitos treinadores, com muitos colegas Sim, mas nunca fui, se calhar, rotulado de este vai chegar lá ou este vai ser craque. Nunca fui, se calhar, uma grande... ou seja, nunca fui visto, por exemplo, na minha geração tínhamos gente, se calhar, com mais chamativa. Tínhamos o Cafu, que depois, entretanto, foi para o Benfica. Depois, em iniciados B, no ano seguinte, eu ir para o Vitória, chega-nos o Luís Rocha também, que na altura que era extremo esquerdo, que era... Vinha na mesma caminhoneta que tu. Vinha no mesmo autocarro, na mesma carrinha. Tínhamos o Pedro Lemos, que era o ponta de lança que fazia muitos golos, só que infelizmente... Depois acabou de fazer isso. Acabou de fazer direito. Teve aqui há uns tempos. Também teve muitas lesões. Ouvi dizer que ele até está treinador, está-se a safar. Na Alemanha, sim. Ele esteve cá connosco. Acho que sim. Tínhamos o Pedro Lemos, pronto, tínhamos mais uma série de, vamos lá, chamar-lhes craques. E pronto, eu fui fazendo o meu caminho, sempre certinho, sempre... Muito regular. Muito regular. Lá os fisioterapeutas até me chamavam um reloginho suíço.
Fui descendo também de posições, iniciado o B já estava a ponta-lança extremo, acabei essa época até, lembro-me com o Mr. Vasco, a jogar no meio já número 10, depois iniciado A com o Mr. Daniel Barreira, gostei muito de trabalhar com o Mr. Daniel Barreira, ele aí meteu-me mais baixo no terreno, já me meteu na minha posição que hoje sou e que considero que é a minha posição, que é box to box, 8. E a partir daí foi sempre... E vais percorrendo todas as etapas do Vitória. Tens a possibilidade de jogar na equipa B do Vitória. São equipas que estão certo jeito, não é? Dão muito jeito. Eu acho que eu tive muita sorte e não tenho problema nenhum em admitir isto. Se eu sou jogador profissional de futebol hoje é porque a equipa B do Vitória foi criada naquele ano. Porque senão de outra forma tinha sido como muitos colegas meus que depois até tiveram a oportunidade de regressar à equipa B, mas muitos outros que se perderam, tinha ido para aqui. Com o Armando Evangelista? Não, com o Luís Filipe primeiro. Com o Luís Filipe. O Armando é meu treinador no Sub-19, termino essa época no Sub-19 com o Armando, já tinha feito o ano anterior também com o Armando, e tinha trabalhado com ele em Juvenil B também. E torno-me profissional na equipa B e é o Luís Filipe que vem treinar a equipa B. Isto é tudo etapas. Recebes a notícia de Ronf que vais treinar para o Vitória, depois és aprovado na captação. Quando assinas o teu primeiro contrato profissional, como é que foi, João? Foi... Já sou jogador de Vitória, a sério? Sim, sou jogador de Vitória, mas ainda sentia que... Estavas longe? Não, mas ainda sentia que havia muita coisa para ser feita. Muitos caminhos. Sim. Muita pedra para partir. Sim, muita, porque eu lembro-me Os plantéis também eram recheados de grandes jogadores. Nós ganhámos a taça nesse ano. Claro. Com maioritariamente a equipa, grande maioria da equipa que começou na equipa B, ganhou a taça no final desse ano. Santos da Casa não fazem milagres em Guimarães. Agora, como é que foi esse dia? Foi o dia da taça. Foi top. Eu acabei por ficar em casa, trouxe os bilhetes todos para casa e eu fiquei em casa. Porque faltava um e pronto, fiquei em casa. Mas depois, quando ganhámos a taça, fiquei todo contente. Estava eu sozinho em casa a ver, fiquei todo contente e depois acabei por ir com o Gonçalo. Fomos para Guimarães para o Toral, por aqui pelas ruas, para festejar e depois acabámos por entrar até na comitiva no autocarro, porque o Rui Vitória era o Mr. Rui Vitória, na altura tinha muito... Eu já tinha ido treinar com o Mr. Rui Vitória no Sub-19, já tínhamos sido chamados para treinar e eu gostei muito de trabalhar com ele porque ele notava-se que tinha tato para os mais jovens, sim, para os miúdos, notava-se que tinha tato e então eu acho que ele foi também muito de parte dele que ele sentiu, não, estes miúdos estão aqui, vamos integrá-los agora no autocarro. Também havia, obviamente, circulado mensagens no WhatsApp, olha, quem quiser ir para o autocarro pode ir, e ele, pronto, acho que pode ter sido muito por aí, ele fazia-lhe todo o sentido que a equipa B e a equipa A fosse realmente aquilo que eu acho que já não é tanto hoje em dia. Também nós, na altura, competíamos a um nível superior, porque a segunda liga era logo ali, infelizmente o Vitória agora está na Liga 3, subiu o ano passado, a equipa B. Mas ainda assim nós competíamos a um nível mais alto e então para ele fazia todo o sentido a proximidade da equipa B e equipa A e sentia-se muito isso e sentiu-se isso durante os anos todos que o Rui Vitória teve no clube. Mas já foste ao longo do teu percurso, nunca foste tendo a certeza que ias ser jogador da equipa A de Vitória? Não, eu só... Mas deixa-me só dar-te uma dica. Há ali um jogador que te faz catapultar, Rafael Miranda? Aquela dupla de médios na Vitória faz uma época extraordinária? É assim, olha, eu sendo sincero, vamos começar mais atrás um bocado, vamos recuar outra vez, eu com 18 anos, eu ia para a escola, tentava agradar aos meus pais, aos meus pais com as notas, boas notas, não sei o que mais. Eu entro para a universidade e falei com os meus pais, olha, mas eu vou congelar a matrícula porque é o último ano de sub-19, eu no meu primeiro ano de sub-19 era sub-18, eu joguei os jogos todos, só o bom que eu não joguei, pode ser uma oportunidade de eu me tornar mais qualquer coisa no futebol. Vou então congelar a matrícula
e vamos por aqui à minha mãe. Foi a mais difícil de convencer. Eu acabo por fazer algumas disciplinas no 12º ano por exame de equivalência à frequência. Ou seja, tive que faltar a muitas aulas, e então fiz imagina, área de projeto, educação física, fiz por fazer um exame no final, área de projeto, mas pronto. Lá se fez, lá entrei para a universidade, mas convenci a minha mãe de que queria apostar no último ano, queria ver se conseguia, se dava. E pronto, e deu. E a partir daí lá está, foi etapa a etapa, foi começando na equipa B, começando com o Mr. Luís Filipe, no início nem sabia o meu nome, chamávamos Zé Pedro, mas ele era um cromo, mas era um treinador. E do nada para um treino e mete-me lá em cima a dizer: estive a reparar no João Pedro, ele tudo o que faz é com propósito de recepções orientadas, sei que mais, e eu não te quero que assine. Não, mas eu já estava na equipa B, mas eu a pensar assim, isto acontece para em outubro ou novembro, tivemos desde o início da época até ali, ele a chamar-me Zé Pedro, e eu basicamente sem ser convocado, basicamente, eu não era convocado quase, no início. E ele para o treino para falar em frente ao grupo todo: João Pedro, isto mas como é que tu nem sabes o meu nome e estás-me a dizer isto é a banha da cobra? Não, o que é certo é que ele disse mesmo, tu não vais ficar aqui, tu vais jogar ela lá em cima, não sei o que mais, e eu está bem, eu tinha um plano e tudo para ganhar peso, para ganhar músculo e tudo, eu lá andava com um plano de nutricionismo, um plano de ginásio. Era sozinho? Era para o futebol profissional, mas também eu só comecei a fazer ginásio no Vitória, agora não, eles fazem mais cedo, mas nós fazíamos só ginásio a partir de júnior. E mesmo assim não era todos os dias, não era com muita frequência, ou seja, essas coisas notavam-se e notaram-se mesmo em sub-18, mesmo em sub-19, mesmo em sub-17, nós jogávamos a fases finais com o Benfica, Porto e Sporting, e essa malta toda mais fortes. Bombadão, porque faziam um trabalho de ginásio que era importante. Os duelos já era? Sim, era um bocado isso, tirando aqueles que eram mais propícios a ganhar duelos, não tínhamos hipótese nesse capítulo. E então tive que fazer esses planos todos, eu e mais colegas meus que tínhamos subido. E pronto, ele nesse treino para o treino e pronto. E depois lá está, nesse ano acabei a jogar na equipa B, fiz a pré-época no ano seguinte na equipa principal, regressei à equipa B no início do campeonato para jogar mais. Jogo meia época, a outra meia já não jogo nessa equipa B, quando estávamos no campeonato nacional, que acabámos depois por subir. Volto a ser chamado a treinar na equipa principal, mas volto à base outra vez na equipa B, na segunda liga, com o Armando aí já, e faço 42 jogos, eram 46, já faço 42, e não fiz mais porque fui 2 chamados à equipa principal para jogar pela equipa principal. No ano seguinte, é o ano em que o Armando sobe para a equipa principal, eu subo também, e depois acabo por ficar meia época com o Armando e com o Sérgio Conceição, na equipa principal, a jogar, a não jogar, a ser convocado, a não ser, pronto, ali. E no ano em que realmente que aparece o Rafael Miranda e principalmente aparece o Mr. Pedro Martins, porque é ele que me segura, eu nesse ano não estava a contar a ficar no Vitória, já me tinham dito, o meu empresário já me tinha dito que provavelmente ia ser emprestado ou ia ir embora, já estava até a ser falado a ser associado ao Arouca na altura e ao Feirense, não estou em erro, e pronto, até nem me preparei muito psicologicamente para ser jogador do Vitória. E é preciso, mas se calhar foi por isso que as coisas correram tão bem. O que é que acontece? Sem pressão, vou treinar, surge um Pedro Martins que disse, ao que parece, porque isto depois já é conversas que uma pessoa vai sabendo. Pedro Martins é que pediu para me observar, porque havia lá aquele tal problema da intensidade, que eu tinha sido acusado de ser pouco intenso. E o Pedro Martins disse: não, tu teve durante o estágio todo de Fomos a Fão, o estágio todo em Fão, em cima de mim, notava-se que o olhar estava ali, tipo, tudo que era exercício assim mais intenso, eu estou-te a ver. Atenção. Sim, eu estou-te a ver.
Pronto, o que é certo é que na segunda semana já estava o Pedro Martins a chamar-me, eu estava nos banhos e chamou-me e disse, olha, tu não vais a lado nenhum, tu vais ficar aqui connosco, e se o campeonato, já tinha sido o calendário que era contra o Braga a primeira jornada, se o campeonato começasse agora, eras tu que jogavas. Não era o Pet, Cafu, não era isto, não era aquilo, e eu, pronto, a partir daí fiquei com um balão de confiança, e a partir daí, para a época, pronto, correu-me tudo muito bem. O primeiro jogo contra o Braga, apesar de termos perdido, faço até uma boa estreia, e uma estreia mais difícil não era fácil de encontrar, não é? Faço uma boa estreia, no segundo, no Marítimo faço também um bom jogo, e a partir daí, obviamente sempre, lá está, com a minha muleta, que era o Rafael Miranda, porque era o meu farol. Ele sempre me dava indicações, dava-nos muito bem, falávamos muito, e pronto, ele via-o basicamente como um pai ali dentro. Não, o pai seria o Pedro Martins, mas ele, pronto, o padrinho do futebol, porque realmente foi ele que pronto, andava ali na minha órbita, e eu, pronto, fui aprendendo, fui também ganhando confiança, obviamente, naquele que era o ano que eu não estava sequer a contar, fazer o que fiz. Sim. Até porque tínhamos médios, Tosé, Bernard, tínhamos o Zungu que estava lesionado no início, mas tínhamos o Zungu, ou seja, eu acabo por, se calhar em alturas diferentes... Ser a opção menos provável. Sim, em alturas tínhamos o Cafu e o Joseph, o Cafu Peto e o Joseph que tinham vindo do ano anterior com o Sérgio também com muitos jogos, e eu no meio disto tudo sou eu que jogo, ali naquela posição, eu e o Rafael Miranda com o Hurtado à frente, e pronto, no ano em que não estava nada à espera foi quando realmente as coisas aconteceram. Correram na feição. João, lembras-te do primeiro jogo por Vitória? No do Afonso Henriques? Lembro-me perfeitamente. Como é que foi? Começa a subir aquelas escadas. Nas escadas não vês nada, só ouves barulho. Muito... Não é? Sim. Começa a subir as escadas, começa a tirar o olhar para a bancada. Pois, o estádio cheio contra o Braga. Se fosse escolher... Não, é? Não, mas olhando para trás agora, ainda bem que foi assim, porque o jogo realmente correu-me, a nível individual, eu sei que nós perdemos e tudo, mas a nível individual correu-me bem, eu senti que correu mesmo realmente bem. Mas João, deixa-me ir atrás, tu não estás a contar ficar na Vitória? Não. Tu ficas na Vitória e tu vais jogar no do Afonso Henriques, primeiro jogo, com a camisola de Vitória, sénior, contra o Braga. Como é que foi a semana antes? Aqueles dias... Não foi só a semana antes, foi... Eu já sabia do calendário quando o Pedro Martins me disse tu vais ficar aqui e jogas tu se o jogo for amanhã. E eu, nós vamos jogar contra o Braga. E se eu... Está a ver bem, vai-me meter. Não, porque eu sou vitoriano, eu sei como é que são os vitorianos. E se isto corre mal, acabou. Nunca mais. Eu a pensar para mim, isto nunca mais. Mas pronto, fui fazendo a minha... Lá em casa, João. Tu vê lá. Lá em casa deixaram de ir ao estádio. Foi? Sim. O meu pai ia de vez em quando, a minha mãe nunca mais foi. Pronto, era muito nervosismo para ela, diz que não aguentava. Depois, obviamente, que não vamos ser hipócritas, as coisas, ouve-se no estádio coisas que não são agradáveis às vezes quando... Mas isso é para o João Pedro. Mas tu tinhas boa onda da bancada, João? Sim, tinha, mas também quando as coisas não corriam tão bem, também... Não eram muito contundentes? Sim, não é isso, nem me estou a queixar, pelo amor de Deus, longe de mim. Graças a Deus tudo me correu super bem aqui no Vitória, já outros colegas meus não me podem dizer a mesma coisa. E eu estou mesmo, sei que fiz algumas coisas erradas dentro de campo, obviamente, e que fui objeto de crítica, mas é o normal. No futebol o que mais há é seguir e siga e para a frente. Agora, sei que nessa semana contra o Braga eu já sabia que ia jogar e tudo, eu obviamente trabalhei, mas quando parava para pensar, isto é contra o Braga. Não dá para alterar o adversário. Não, nem é, porque se fosse outro também ia ser igual, claro, mas como foi para contra o Braga, depois, olhando para trás, eu agora penso, ainda bem que foi contra o Braga, porque a concentração estava no auge, a agressividade estava no auge, e eu se calhar acho que foi mais o João Pedro Vitoriano que jogou nesse jogo do que foi se calhar o João Pedro profissional de Vitória, porque foi daqueles jogos que tu trincas mesmo a língua, trincas o lado, trincas tudo, e as coisas acabaram por correr bem,
E acho que não merecíamos de todo ter perdido aquele jogo. Perdemos aquele jogo na primeira vez que eles vão à baliza, eles fazem golo, o Pedro Santos. E falhámos o penalti com o Tiquinho. O Tiquinho também foi, depois nesse jogo, também foi muito criticado por causa de ter falhado o penalti. E eu já estava ciente do que é que o Tiquinho fazia, porque eu trabalhava com o Tiquinho já a pré-época toda. Eu sabia que o Tiquinho ainda ia dar muitas alegrias, e deu. E acabou por dar. E deu. Mas pronto, sei que foi um nervosismo enorme, mas esse nervosismo levou à concentração que eu estava a falar, à agressividade. Sim, não ao empenho, porque eu sou sempre empenhado, profissional, isso tudo, mas derby eu acho que estava sempre ali, foi sempre ali, dar ali um clique, ali um assim, ali, tipo, não há quebras, não há nada, foi tipo, eu sentia-me como eu era capaz de correr o campo todo, naquele jogo específico eu era capaz de correr o campo todo. Foi esse e os últimos 20 minutos com o Sporting, quando estávamos a perder 3-0 aqui e empatámos 3-3, que a partir do momento em que nós fazemos o primeiro golo começou o Afonso Henriques a ser Afonso Henriques, meu Deus, ali a partir daquele momento não havia volta a dar, e foi um Sporting forte, que era o Sporting do Jorge Jesus. E eu sabia que a partir do momento que aquilo notava-se no relvado, o chão a vibrar, das pessoas a saltar na bancada, e empurrou-nos para o 3-3, porque nós nesse jogo, a verdade seja dita, nós estávamos a perder 3 anos, mas podíamos estar a perder 6 na altura que fizemos o primeiro gol, porque o Sporting estava... 6 era difícil de recuperar. Era verdade. Mas, João, e depois recebes um convite dos Estados Unidos? Sim. Jogar com Ibrahimovic? Não, o Ibra ainda não estava lá. Não estava lá? Não, Mas vais para os Estados Unidos? Um mundo completamente diferente. Sim. Como é que recebes o convite? A primeira pergunta que eu faço ao meu empresário, isto, pronto, eu sei que é um tema que pode ser julgado, porque eu fui atrás de dinheiro e eu estou à vontade. O dinheiro é público, os salários que nós recebemos nos Estados Unidos é tudo público, os salários estão todos, há uma lista, MLS, salaries, é só procurar, todos os salários são públicos e eu estou aqui a falar e falo aquilo que se passou e aquilo que eu sei. A minha primeira pergunta que eu faço, isto mais ou menos em dezembro, perto do Natal, o meu empresário diz-me, olha, eu ando a fazer uma ronda com o Kirovski, que era já jogou no Sporting, que era na altura o diretor desportivo do Galaxy, eu nem sabia quem era o Kirovski, ele é o diretor desportivo do Galaxy. Estamos a fazer aqui uma ronda por Portugal, a ver se lhe interessa a alguns jogadores, ele tem interesse em ti. Faz sentido para ti? E eu disse, a primeira pergunta foi, eu tinha jogado os jogos todos, estava bem. Num grande clube? Sim, num grande clube, e eu pensei, e perguntei ao meu empresário, foi o Vítor Gonçalves na altura, e eu disse, Vítor, e o Vitória, qual é a posição do Vitória? Porque eu ia entrar no meu último ano de contrato com o Vitória. No ano seguinte? Sim, no meu último ano de contrato. O Vitória não tem interesse em renovar, e ele, não, até agora, neste momento, não temos nada em cima da mesa, temos isto. E eu disse-lhe, pronto, olha, vamos andando e vamos vendo. Isto era só um interesse, e foi o meu primeiro interesse, porque eu nem sabia como é que as coisas eram feitas. Tanto é que aquilo passou-se e eu continuei a jogar, e só em janeiro, para fins, é que eu voltei a ter notícias do Galaxy. Olha, a proposta está na mesa, não sei o quê, o salário é este e tal. Eles querem reunir contigo porque querem perceber o inglês que tu tens, que tu falas, porque é um requisito da MLS, não sei o quê. E aí é que eu comecei a pensar, isso se calhar vai mesmo acontecer. E pronto, falei com o tal Kirovski, com o diretor desportivo, e pronto, e as coisas foram feitas. Eu, se calhar um bocado kamikaze, porque era a minha primeira experiência fora de casa, e vou logo para muito longe, para os Estados Unidos, mas pronto, era o projeto que ele me apresentou também, o Kirovski do Galaxy, é que eles estavam a tentar mudar o paradigma da MLS, e acho que conseguiram mudar, não comigo, mas conseguiram mudar o paradigma da MLS, apesar de continuarem a ir para lá Messi e Suárez e tudo, mas o que é certo é que já se vê muitos mais jovens a sair de lá para grandes clubes, Alphonso Davies, ou Miguel Almirón,
vê-se muitos jogadores agora, porque nós éramos a porta de entrada para o jogador sul-americano e agora já não somos. O jogador sul-americano se calhar prefere ir para a MLS primeiro, porque primeiro tem melhor qualidade de vida, tem melhores salários, do que vir para aqui e depois é uma porta de entrada pela Europa na mesma, estar nos Estados Unidos e vem-se para aqui. Porque eles têm infraestruturas, só lhes falta, ou faltava na minha altura, equipas técnicas capazes de potenciar os jogadores. Porque de resto... Não faltava nada. Nada. Eu só me preocupava em jogar futebol e mais nada. Qualquer coisa com bancos, com seguranças sociais, final, tudo que for... Era tudo a um clique do telemóvel, ou o team manager tratava, eu só tinha que me preocupar em jogar futebol. E foi assim. E eles apresentaram-me um projeto de que queriam mudar o paradigma para apresentar jogadores, começar a apostar em jogadores mais jovens, e o que é certo é que acabou para um Galaxy que maioritariamente era só jogadores provenientes da equipa B deles do ano anterior. E se calhar foi por isso que as coisas correram tão mal no primeiro ano. Mas o que é certo é que, pronto, eles meteram esse projeto em cima. Obviamente falaram da questão monetária, falaram da questão de sponsors, falaram essas questões todas. E pronto, eu nem tinha noção do que era Los Angeles, muito sinceramente. Não, exato, eu não tinha mesmo noção. Sabia que ia para os Estados Unidos, país número 1 na minha cabeça, país número 1 do mundo, mas Los Angeles não me dizia nada. Até quem me disse mais Los Angeles, que era uma cidade de sonho para viver, que era o sonho de alguém, foi o Rafael Miranda que me disse: "Ei, tu vais para a cidade que eu sonhava em viver", e não sei o quê. E eu: olha, não sei o quê. Sabia que lá era Hollywood e tal, mas não sabia que era só o ano todo, não sabia que era... não sabia nada. Eu vou, obviamente, mais pela vertente financeira, pela vertente do projeto, porque eu ia jogar... Ainda com miúdos, eu ia jogar com Ashley Cole, Giovanni dos Santos, Yala Van Damme, mais tarde Jonathan dos Santos, mais tarde Ibra. Ou seja, deu-me muitas oportunidades a outros níveis também. E deu-me a oportunidade de viver nos Estados Unidos. Que é o que eu digo a toda a gente, eu aconselho vivamente a ir para lá viver. Nem tudo o que se diz é verdade. E pronto, o que é certo é que vou um bocado assim em kamikaze, até a minha mulher também foi um bocado em kamikaze: olha, vou para os Estados Unidos para tu ires e não teres que vir, foi mesmo assim, para tu ires e para não teres que sair do país passado 3 meses por causa dos vistos turísticos, o melhor então é se calhar é melhor casarmos, vamos casar e vamos ao civil e casarmos, e isto foi assim, literalmente. Isto foi assim, literalmente. As patroas da minha mulher arranjaram uns anéis de arame, e fomos para o registro civil aqui em Guimarães fazer o pranto. Olha, está aqui a ler aquilo tudo, está aqui E assinar. E já está. E pronto, e fomos os dois um bocado em kamikaze, e vamos lá, e foi isso que me atraiu. Sabia também, outra coisa que foi importante para mim, a ida para os Estados Unidos, é que me permitiu depois, quando saísse de lá, ir para um patamar salarial que eu aqui ia demorar muitos mais anos a chegar. Porque eu aqui no Vitória estava com um salário de equipa B ainda, e a primeira pergunta que eu fiz quando a história do Galaxy começa, eu fui ao meu empresário: e o Vitória, qual é a posição do Vitória neste aspecto? Mas eu não responsabilizo o Vitória, porque olhando para trás eu sei se isto aconteceu, porque obviamente nós nunca sabemos o que realmente aconteceu, porque há o Laureta foi para a Rádio Santiago dizer que eu tinha recebido uma proposta de oferta em cima da mesa, e eu é que disse que não, e a mim nunca me chegou nada. Tanto é que eu ando meio, já lhe fiz saber até, que eu ando meio chateado com essa observação que ele fez, porque isso não foi verdade. Não foi verdade, pelo menos é o que eu digo. Não me chegou nada. E eras tu que tinhas de saber, não? Não era eu. Sim, mas... O teu empresário. Exato. Não sabemos se é isto, se faz sentido apresentar ao João Pedro ou não. Pronto. Mas eu acredito que não, porque o Vitória... e vamos lá ver. O Vitória, na altura, o contexto do Vitória financeiramente era difícil. E é aquilo que eu disse há um bocado, tipo, eu não estava a jogar, eu estava a jogar, mas no banco estava Bernard, Zungu, Tozé, quem mais? Havia mais Cafupete, Joseph, ou seja, tínhamos isso tudo ainda ali. Ou seja, se fosse preciso era buscar. Exato, o João Pedro vai embora, mas há gente que está ali que vai corresponder.
E ainda fomos buscar o Vitória, ainda foi buscar o Célis nesse ano, nesse mercado. Ou seja, aproveitaram para fazer um encaixe financeiro, porque era trigo limpo para o Vitória, não é? Era dinheiro limpo, porque era de formação, sim. Se foi bem vendido ou não me cabe a mim responder a isso, mas pronto, foi isto que se passou. Basicamente a história da minha ida para o Galaxy é esta. E olhando para trás não me arrependo. E quando regressas, não tens convite do Vitória? Não pensaste em regressar ao Vitória? Assim, eu quando regresso, eu saio de Los Angeles, vou meio ano emprestado. Dela? Não, mas vou primeiro meio ano emprestado à Grécia. Nem vale a pena falar da Grécia. E depois regresso a Portugal pelas portas do Tondela. Na altura era o Carlos Carneiro, o diretor desportivo, e o Mr. Pepa. E tanto quanto eu sei, nunca tive nenhum convite do Vitória, sem ser no pós cumprir o contrato todo, no Tondela. Porque acabas de fazer umas épocas muito interessantes no Tondela. Muito boas, não é interessante, são muito boas. Eu tenho números de alguns jogadores de equipa grande na minha posição que não tenho, não é? Golos? Golos, assistências, números, a minha passagem em Tondela. Sim, a minha passagem em Tondela e as condições, não é condições, estrutura assim difíceis, mas era uma equipa que lutava sempre para não descer. Eu nessas três épocas e meia, nós garantimos. Já só a parte, foste ver para a Tondela? Viseu, sim, Tondela, sim. Parecido com os Estados Unidos? Muito parecido. Mas gostei de viver em Viseu. Mas não há nada parecido com os Estados Unidos aqui, nada. Nem Lisboa, nem no Porto, não há nada. Mas o que eu ia dizer... a adaptação a Tondela? Foi tranquila, foi fixe. Porque as coisas saíram-te bem também? Sim, não é só isso. Tondela é um clube que eu tenho muito, muito carinho. Passei, e eu digo, tenho uma costela agora de tondelense e é verdade. O Tondela diz-me muito e ainda bem que estão de regresso à Primeira Liga. O Tondela foi um clube muito familiar. As pessoas eram muito boas dentro. Não era uma estrutura por aí além, mas as pessoas que lá estavam, notava-se que havia amizade, que havia grupo, que havia relação. E pronto, eu vou para um Tondela onde também já ia encontrar Tomané, Xavier, Cláudio Ramos, ou seja... Gente que eu conheci. Gente que eu conheço, gente que eu estou a par como é que são. Foi muito fácil a adaptação. Também tinha o Ricardo Costa, capitão nessa altura, que também era um capitão super acessível, recebeu muito bem também. E pronto, acabou por ser fácil. Acabou por ser fácil para mim a ida para Tondela. E a partir daí aquilo mudou um bocado porque entrou uma SAD espanhola. Tive treinadores espanhóis com quem aprendi muito, principalmente o primeiro, o Nacho, aprendi mesmo muito. Eu gostei muito de trabalhar com ele. E pronto, é o que eu digo, fiz épocas muito boas, num contexto em que éramos sempre, tirando uma época, que foi a época do Covid, em que nós conseguimos a manutenção mais cedo, as outras manutenções foram sempre feitas no último jogo. Uma contra o Moreira, aqui em Moreira, que ganhámos 2-1. Outra mata-mata na minha primeira época com os Chaves, que foi aquele jogo que ficou 5-2, que aos 20 minutos já estávamos a ganhar 4-0. Que eu também fiz golo em Moreira, eu fiz golo em todos os últimos jogos do Tondela. E ao Vitória? Ao Vitória fiz de penal. Já lá vamos. Ainda bem que não serviu para nada. Então vamos lá, como é que foi a sensação de marcar o golo ao Vitória? Não, foi... É assim, eu sabia que podia acontecer porque eu naquela altura, naquele ano em Tondela, estava a jogar mais a número 10, estava a jogar mais adiantado no terreno. E eu sabia que nós... Deixa-me brincar um bocado, tiveste sorte porque quem jogar a 10 agora não joga. É verdade. Não há 10 como o João Mendes, por exemplo. Como o João Mendes. Não há 10 como o João Mendes. E pronto, aquilo eu sabia que podia acontecer e ainda para mais que eu era marcador das grandes penalidades no Tondela. E pronto, surgiu o penalti. E eu ali fico, marco, não marco, isto é, vou para marcar o penalti, para marcar, claro. Ou entrego a bola a alguém. Sim.
Mas tinha que ser profissional, obviamente, e tinha que fazer o meu trabalho. Eu já tinha pensado, se eu algum dia marcasse a vitória, obviamente não vou festejar, não vou fazer nada, vou pedir desculpa e já está. Não especificamente aos adeptos, a tudo o que o Vitória engloba para mim, não é? Tanto é que no ano anterior, no Covid, nós ganhámos 3... No ano anterior ao Covid, nós viemos aqui a Guimarães também ganhar, com o Mário Gonzalez fez aqui a trick. E eu lembro-me, no final desse jogo, nós fizemos um jogo do caraças e ganhámos 3-1, eu comecei a chorar só porque tinha ganho a vitória. Sozinho, eu virei costas a toda a gente e fui para passear pelos estádios em lágrimas a chorar porque tinha ganho a vitória. E nesse ano que eu fiz o golo, pronto, olha, fiz o golo, pedi desculpa, depois nós fizemos o segundo, mas tínhamos, depois o Vitória acabou por dar a volta, perdemos 5-2 esse jogo. Nós também tínhamos vindo de uma... Tínhamos estado confinados 10 dias nessa altura, só tínhamos treinado 2 vezes antes do jogo com o Vitória, também não foi fácil, depois também tivemos um jogador expulso logo a abrir a segunda parte. Não foi fácil esse jogo para nós, apesar de eu achar que nós tínhamos condições para vir aqui ganhar ao Vitória, nesse ano também. Mas João, o vitoriano gosta muito de ir a Tondela. Por norma, aquela bancada atrás da baliza fica sempre cheinha de adeptos do Vitória. Sim. Vocês entram no balneário da bancada oposta. Quando sais da porta e olhas em frente e só vês preto e branco, qual é a sensação? É assim, o primeiro... Olhaste para a tua camisola e é amarela, não é? O meu primeiro jogo com a camisola de Tondela é contra o Vitória. O meu regresso à Primeira Liga de Portugal é contra o Vitória. Coincidências. É uma história muito bonita, o Tomané nesse dia. O Tomané joga no Tondela, só lá. Já, sim. Claro. Tondela, estávamos a ganhar 1-0, acho eu. 1-0, estávamos a ganhar 1-0. E havia o Jaquité, acho que era o Jaquité, estava com queimbras. E então o Pepa chama-me. E o Mr. Pepa mete-me a mão em cima. Pá, quis o destino, já ia começar ali com um discurso para me motivar. Quis o destino que tu regressasses a Portugal contra o Vitória, não sei o quê, parece destino. E só ouço o Mané do meio do campo. Foda-se, anda lá com essa merda, caralho, mas estamos a jogar a -1, mete-o, mas é. E o Mr. Pepa, vai. E eu, siga. E pronto, mas sim, tipo, agora que penso bem, o Vitória, sempre que joguei contra o Vitória, foi complicado. Deu azar para o Vitória? Quase sempre. Foi. Esse jogo ganhámos 1-0, acabamos de ganhar 1-0, temos esse jogo com o Covid, fizemos a vida negra no... Mas mais aqui, em Guimarães? Aqui ganhámos uma vez. Aqui, vai ser muito difícil a Vitória. Sim. Mas lá depois houve um jogo que eu estava lesionado que não joguei, que foi no ano do Ivo Vieira, com o Tapsoba. Lembro-me de ver o Tapsoba, não conhecia o Tapsoba lá, sabia que em Guimarães, aqui na cidade e no Vitória já se falava que o Tapsoba era um central do caraças e que tinha uma maturidade. Eu só consegui perceber isso nesse lá jogo, no campo, no jogo. Sim, de cima. É que percebi que realmente este miúdo é diferenciado. Porque na televisão não dava para perceber muito bem, sabia que estava ali um bom central, mas eu acho que ele até jogava ao lado do Pedrão e eu pensei, ok, é um bom central porque também está ao lado do Pedrão. Sem Pedrão não poderá ser igual. Sim, mas foi. Mas não era ele. O Pedrão é que era bom por causa dele. Claro. E pronto, mas sim, foi sempre fizemos sempre a vida cara ao Vitória, por acaso, sim. João, estamos quase a acabar a nossa conversa, o tempo está a chegar ao fim, mas ainda tem tantas coisas a falar contigo. Dos jogadores que jogaram contigo, quais foram aqueles que tu olhaste para eles e disseste, sim, estes são jogadores, são craques? Aqui em Guimarães? Em Guimarães, Tiquinho, André, sim, ainda para mais era a minha posição. Tiquinho também. O que é que o André te dizia? O André era sempre um cromo, era sempre bem disposto, notava-se que era... Ele já com 23 ou 24 anos, quando veio para aqui para Guimarães, já se notava que era rato, já se notava aquelas faltinhas e tudo. Ele sempre teve uma maturidade assim futebolística muito grande. E depois era um colega de balneário também, 5 estrelas, sempre na brincadeira, muito cómico, sim, sempre. E quando ficava chateado, às vezes nem dava para levá-lo a sério, mas notava-se que ele ficava chateado. De verdade? Sim. Mas depois lá piscava o olho e estou aqui na tangada. Já passou.
Sim, né? Mas o André, depois o Rafinha, o Marega também. Deixa-me só fazer uma pergunta rápida, porque é obrigatório. Nunca pensei que ele fosse chegar ao Pois nível. é, essa pergunta é essa. Não? Nunca pensei. Sabia que ele ia chegar muito mais longe, mas nunca pensei que Esta fosse dimensão. ser o que foi o ano passado em Barcelona. Nunca pensei. Ser um, seleção candidato, brasileira também. ser um candidato à bola de ouro. Falas com ele? Falei. É assim, a última vez até falei por causa de um agente que tinha-me pedido o número dele. Mandei-lhe mensagem, mas ele não me respondeu. Para ver a vitória? Era para ir para o Salvo Erro, para o Al-Hilal. Salvo Erro. Mas ele não me respondeu. Mas a mensagem anterior ele tinha-me respondido, mas eu já não estava no Vitória, já tinha saído. Acho que ele ainda estava ou no Leeds, acho que era no Leeds que ele estava, na altura que falei com ele. Mas foi aí. João, isto é conversas com história, e a tua história, ainda tem muitas páginas para ser escritas. O que vai ser o amanhã? É assim, eu sempre me imaginei a ser treinador de futebol, mas se calhar a nível mais de formação. Se tiver que chegar a um nível profissional... Mas ele vai jogar. É assim, eu não vou dizer que sim ou que não, porque isto também, neste momento, sinceramente... Temos projetos. Foi o que eu disse já, já não depende de mim. Tenho 32 anos, estive parado vou fazer quase um ano. Faço um ano em janeiro. O jogador de futebol hoje em dia joga até muito mais tarde do que jogava há 10 anos ou 20 anos atrás. Sim, joga, mas o problema não é esse. O problema é que o clube hoje em dia também não quer um jogador de 32 anos porque não é vendável. Pois, não dá negócio. Não é negócio. E hoje em dia é sempre preferível ir buscar um miúdo de 20 anos que ainda não tem provas dadas do que um de 32 que já fez o que fez. 32 ou 30. Mas também são necessários esses. São, mas lá está, tenho a agravante de ter estado mais de meio ano parado, com esta situação toda da Roménia e do Felgueiras. Pronto, acabo por sair prejudicado nesse capítulo. Mas também, lá está, já tenho o segundo nível de treinador, já não sou coitadinho nenhum, já orientei a minha vida também para o pós-futebol, porque acho que é importante. Também tenho as minhas coisinhas fora do futebol, mas um dos meus sonhos era ser treinador de formação, nomeadamente até do Vitória. E pronto, e vamos ver. Eu acredito que vou conseguir lá chegar, porque acho que até é mais minha vocação, se calhar até ser treinador do que jogador de futebol. Mas tendo em conta que tenho 32 anos, se continuar a jogar futebol, continuarei. Se não, também... João, se a minha força puder ajudar, podes usá-la. Okay, obrigado. Foi uma conversa muito interessante com o João Pedro, que jogou no Vitória, que jogou no Tondela e marcou golos ao Vitória, que jogou nos Estados Unidos. Um jovem dia, com 32 anos, com muito ainda para dar ao futebol. Muito obrigado, João. Obrigado.